Muito bem, trabalho com seriedade e dedicação em Congonhas, todo mundo faz a sua parte. Nós estamos recebendo Denilson, diretor de Segurança Social, Defesa Civil, Congonhas. Um abraço, seja bem-vindo, Denilson. Muito obrigado, Júlio. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui, mais uma vez, para falar sobre essas chuvas que normalmente assolam o nosso município, Não só o nosso município, como todo o estado de Minas e o nosso Brasil. Denilson, eu gostaria que você falasse já de início nesse bate-papo, explicasse para a gente, primeiramente, a prevenção, o trabalho que está sendo desenvolvido para este período chuvoso, principalmente em nossa cidade e toda a nossa região. Ô Júlio, eu vou iniciar falando das chuvas que ocorreram em janeiro. Em janeiro a gente não foi pego de surpresa, que a gente estava preparado para chuvas. Nós tivemos eventos atípicos, porque os registros normalmente são de alagamentos, de inundações, enchentes. Esse ano, especificamente esse ano, nós tivemos muitos registros de deslizamento, sim, de encostas. Com certeza. A chuva foi tão intensa que ela umedeceu muito o solo e não houve tempo de escoamento, porque a chuva foi contínua. E com isso nós tivemos registros de desabamentos, de deslocamento de massa, quedas de talude. E foi feito todo um trabalho de atendimento. Nós fizemos o nosso trabalho com grande dedicação e empenho. Graças a Deus não houve registro de vítimas, não tivemos de vítimas. Óbitos. Houve apenas perdas materiais. E com isso foi criado um programa, que é o programa Recomeço, que beneficiou aqueles que foram atingidos com um certo valor, para tentar recuperar aquilo que foi perdido, materialmente falando. O trabalho contou com equipes de voluntários, todas as secretarias do município estavam envolvidas nesse trabalho. Sim. E com base nisso foi feito todo um trabalho para prevenir, para programar ações para esse próximo fim de ano. Você falou com respeito a esse trabalho, Cartão Recomeço, pela primeira vez na história de Congonhas. Eu gostaria que você falasse. Olha, no período em que estava ocorrendo os eventos, a gente foi fazendo as visitas, fazendo os registros, prestando auxílio naquele momento. Sim. Mas tudo isso foi catalogado, registrado, fazendo um cadastramento. Exatamente, foi feito um mapeamento das áreas de risco e dentro disso foi criado esse programa Recomeço, e quando ele começou a ser feito, a ser colocado em prática, a gente já tinha um registro das pessoas que foram atingidas. Então, você teria em mente aí quantas pessoas, quantas famílias foram assistidas e atendidas? Cerca de 1.200 famílias. 1.200 Cerca de 1.200 famílias foram atendidas. Nós tivemos aí o apoio humanitário do governo do estado com materiais, com equipamento durante o evento. E depois disso o apoio foi dado pela prefeitura, com a criação desse programa Recomeço. A gente tinha todos os cadastros das pessoas, trabalhamos junto com a Secretaria de Assistência Social, e a gente já tinha os levantamentos de famílias, de quantas pessoas, e fizemos todo esse programa, fazendo essa distribuição desses R$7 mil em cartão, para tentar amenizar, minimizar o impacto das chuvas. E o sofrimento das pessoas, com Exatamente. certeza. Não resolveu em muitos casos, assim, não é 100% de solução, mas é para amenizar, exatamente para um recomeço, para recomeçar a partir dali com esse valor. Denilson, a gente tem acompanhado pelos principais meios de comunicação e a gente tem visto e sentido de perto como que os volumes de água, de chuvas, milímetros têm aumentado e muito. Qual trabalho esse ano a Defesa Civil está preparando? Olha, com base no que aconteceu em janeiro, a gente está fazendo uma prevenção, fazendo um trabalho preventivo com a criação do NAC, o Núcleo de Atendimento às Chuvas, e esse grupo já está mobilizado para fazer um levantamento dos equipamentos que vamos precisar, os abrigos que vamos precisar, o tipo de ajuda humanitária que vamos recorrer. Então está tudo muito bem dividido dentro desse núcleo, com cada um com as suas atribuições, para no momento, se houver necessidade, a gente espera que não, mas se houver necessidade, cada um saber exatamente o que vai fazer, aonde vai captar o recurso, aonde vai buscar, aonde vai alocar essas pessoas atingidas. Sim. E também dentro desse núcleo de atenção
a chuva de atendimento às chuvas que a gente criou, a gente também tem a contratação de um grupo tático que já está atuante, né? É um grupo tático de defesa civil. São pessoas capacitadas, credenciadas pelo Corpo de Bombeiro do Estado para fazer esse atendimento junto com eles. São especializados em atendimento pré-hospitalar, né, que é o APH, eles são especializados em socorrismo, em salvamento aquático e várias outras coisas. Não é uma substituição do Corpo de Bombeiros, Sim. Não é uma equipe que vai substituir o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem a esfera de atribuição deles e ninguém está invadindo. A gente está fazendo um trabalho com essa equipe, né, equipe tática, agrupamento tático de defesa civil. Hoje seria quantas pessoas envolvidas? Hoje a gente tem um coordenador e 10 socorristas. Um coordenador e 10 socorristas. Eles estão equipados, eles estão com os equipamentos necessários, com um carro, né, uma viatura de atendimento, está plotado já com a logomarca deles, né, e eles vão trabalhar sob demanda da defesa civil. Sim. Denilson, monitoramento no dia a dia, claro que a defesa civil faz esse trabalho. Previsão de muita chuva ou não para agora novembro, dezembro, janeiro, fevereiro até março? A gente tem uma previsão, sim. Inclusive, como que é feito esse monitoramento? Dia a dia, a gente recebe do CEMADEM todo dia uma previsão de chuvas. Isso pode variar de acordo com o vento, tem vários outros fatores que interferem nessa previsão. Claro que a gente fala que é uma previsão e não uma afirmação. Exatamente, é uma previsão que muitas delas a gente pede para não se cumprir, né? É claro. O que acontece? A gente recebe do CEMADEM uma previsão diária do volume de chuvas previsto para cada região. E em um seminário que teve do Estado, de Defesa Civil do Estado, que ocorreu em Belo Horizonte, inclusive com a participação do secretário nacional de Defesa Civil, foi feita uma previsão de que aquela chuva intensa que ocorreu em janeiro deste ano, ela estava prevista para a segunda quinzena de dezembro desse ano. Então, o risco daquilo que ocorreu em janeiro ser antecipado é grande. Mas é claro que a gente conta aí com fatores da natureza que podem alterar esse cenário. Sim. Né? Então a gente tem previsão de chuva, já está ocorrendo agora algumas pancadas que já estão comprometendo, né, a normalidade do município, o fluxo normal do município. A gente já tem essas previsões, sim. Denilson, cartilha aos moradores de Congonhas. A gente elaborou algumas cartilhas. A participação da população é muito importante. Fundamental. Porque a cidade é um organismo vivo. Sim. E cada um fazendo a sua parte ameniza. Né? A gente tem que deixar, por conta da natureza, fazer o estrago, digamos assim. Sim. A gente não pode potencializar isso. Ajudar e contribuir para que isso aconteça. Né? Exatamente. A gente não pode potencializar o desastre. Nada melhor do que prevenir do que remediar. Exatamente. A prevenção é mais barata também. Com certeza. A gente não pode deixar lixo em portas, em locais de descarte inadequados. Sim. A gente não pode ficar fazendo descarte em rios. Com a gente certeza. tem que monitorar rios, monitorar encostas. Bueiros. Né? Bueiros, principalmente, é o que mais causa inundação. São os bueiros entupidos. Às vezes o lixo está na porta da sua casa, mas se ele estiver no horário errado, não é um horário de recolhimento desse lixo, se vier uma chuva, ele vai deslocar com a enxurrada. Sim. Ele vai descer e vai parar na boca de um bueiro. Aquilo ali entope e agrava toda a situação. É só problema e dor de cabeça. Exatamente. Então essa cartilha que foi criada, ela é exatamente orientativa para que a população participe com a gente, amenizando esse sofrimento que as chuvas podem causar. Sim. Esta cartilha fala sobre o que, Denilson? Exatamente. Ela fala de ações que podem amenizar esse sofrimento. Monitoramento de rio, o descarte correto de lixo, esse tipo de coisa. Eu estou vendo aqui, ó, o papel de cada um. As cidades são um complexo organismo em que cada um de nós temos um papel a cumprir. No caso da geração de lixo, a questão é de quem consome, então ninguém fica de fora. Se você compra um suco na lanchonete, o destino final do copo é de sua responsabilidade. Com toda certeza. Esse tipo de lixo, principalmente esses que são de difícil diluição, né, que não se degradam facilmente,
eles são os principais causadores desse entupimento de valas, de bueiros, né, de canaletas. Então, se você joga um copo ali, outro joga outro e vai jogando, no final do dia ou de uma temporada, ali vai ter um acúmulo muito grande de aquilo ali vai entupir a canaleta, vai impedir o escoamento da água, vai causar inundação, vai causar alagamento, vai entrar água nas casas, entendeu? Vai danificar vias. Ok. Denilson, você também que está acompanhando esse bate-papo, você também faz parte da solução. Certamente que a Prefeitura e outros órgãos públicos são responsáveis pela manutenção das vias em uma cidade. Entretanto, é dever de todos aqueles que usufruem do espaço coletivo cuidar deles e devemos tratá-lo como se fosse a nossa própria casa, pois, como mencionamos há pouco, os espaços públicos são mesmo uma extensão dela. Assim, é com toda e qualquer questão socioambiental. Quanto mais cuidamos uns dos outros, mais chances temos de viver em cidades seguras e limpas, lembrando que ser gentil faz muito bem. E quanto mais tratamos com respeito o ambiente em que estamos inseridos, mais tranquilidade teremos em nossas vidas. Para a gente poder finalizar esse bate-papo, te agradecendo desde já a sua participação com a gente, trabalho com seriedade e dedicação em Congonhas, todo mundo faz parte. Em Congonhas, chuva é coisa séria. Recomendações para quem está acompanhando o nosso bate-papo, principalmente neste período chuvoso. Exatamente, ô Júlio. Chuva em Congonhas é coisa séria. E séria de muitos anos, né? A cidade vem sofrendo com essas chuvas durante muitos anos. A gente tem uma topografia que compromete também quando ocorre esse volume grande de chuva. Sim. Em qualquer um sinal de alerta, Olha, a gente pede exatamente às pessoas que moram próximo a encostas, observar o terreno, alterações no terreno. Se existe ali uma inclinação da vegetação, isso indica que o terreno está descendo, está cedendo. Se existe trincas, rachaduras, abertura de buracos, a pessoa ficar atenta a isso, principalmente quem mora próximo a encostas. As casas, por exemplo, se elas já têm alguma trinca, se essa trinca aumenta ou se surgem novas trincas no piso, nas paredes, telhado, barulhos de rachadura, barulho de movimentação de estrutura, isso tudo é coisas que a gente precisa estar atento para prevenir. O mais importante é a vida. Então, beira de rio. Exatamente. Os rios, né? Você monitorar ali a calha do rio, ver se o rio está aproximando da calha, se está saindo da calha, se existe algum material ali, lixo, dejetos ou qualquer outro objeto que for jogado ali, que está represando a água, né? E preservar a vida. Primeiro, salve sua vida. Depois a gente vai estar pronto para atender, a gente vai verificar essas questões materiais. O trabalho da Defesa Civil, 24 horas? 24 horas com esse grupamento tático que está atendendo a gente também. Além do grupamento tático, a Defesa Civil conta hoje com quantos componentes? A gente tem um total de 8 funcionários na Defesa Civil. São 6 agentes, né, que fazem o atendimento, vistorias e o atendimento imediato, mais esse grupamento de 11, porque é um coordenador e 10 socorristas que a gente tem. Ô Júlio, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas que são importantes. Bacana. Que são corriqueiras e importantes. A gente aqui pede para as pessoas não atravessarem áreas alagadas ou inundadas. O alagamento e a água na pista ou no piso esconde buracos, esconde bueiros, o que é perigoso. Além da pessoa poder cair ali e machucar, ela pode não ser vista, né? Dependendo do tamanho do buraco, ela desce com a água. Pode ficar bem à vontade para trazer essas dicas importantes para todo mundo aí. Cuidado com redes elétricas. Às vezes você não percebe que a rede elétrica está molhada no teto ou dentro da parede. Observem a tomada, se está saindo água, lâmpadas, se está escorrendo água dali. Cuidado, não ligue aparelhos eletrodomésticos nessas tomadas ou se a parede estiver com excesso de umidade, porque pode estar úmido dentro da fiação, né? Não busque abrigo embaixo de árvores, nem de marquises ou construções que não ofereçam segurança, porque você esconde debaixo de uma árvore, dependendo do vento, pode haver uma queda de árvore e causar algum dano físico. Marquises e construções também, você corre e esconde debaixo de uma marquise que está com a estrutura comprometida, isso também agrava a situação, pode trazer o risco. Às vezes as pessoas se preocupam em esconder, mas não se preocupam onde esconder. Né? Então é uma situação que a gente precisa
tomar cuidado. Observar o leito do rio, né, a velocidade, o volume de água do rio. Observar características de encostas, rachaduras, inclinações da vegetação, coisas desse tipo. A Defesa Civil, ela vai atender, ela atende 24 horas por dia. Então, em caso de dúvida, saia do lugar, vá para um lugar seguro e acione a Defesa Civil. Pode acionar também o Corpo de Bombeiro, que a gente tem um Corpo de Bombeiro no município que atende prontamente. Telefones. A Defesa Civil atende pelo telefone 199, que é o telefone de emergência. 199, 24 horas, 24 horas por dia. O 3731 4133. 3731 4133, 199, Defesa Civil. E o Corpo de Bombeiros 193. Corpo de Bombeiros 193. A gente vai estar aí durante esse período passando as dicas, né, verificando a previsão do tempo, tomando as medidas cautelares, as medidas preventivas para oferecer à população a segurança que precisa, né? A gente está ainda num processo de recuperação e para não agravar essa situação, a gente já montou esse grupo exatamente para minimizar o sofrimento caso ocorra essas chuvas, e a gente pede a Deus que não. Se Deus quiser. Conversamos com Denilson, diretor de Segurança Social, desde já agradecendo a você e parabéns pelo belíssimo trabalho que a Defesa Civil e toda a equipe vem desenvolvendo em nossa cidade. Ô, Júlio, a gente que agradece a oportunidade, é sempre muito importante. Eu tenho família na cidade, né? A cidade é nossa, é a nossa casa. Nós recebemos nossos visitantes aqui também. Então é muito importante a gente estar atento a esse tipo de evento. A gente não quer que a cidade seja assolada novamente por isso. Então a gente está procurando Pedimos a Deus em primeiro lugar, né? Com certeza. Deus é que guia tudo, mas a gente prepara para isso. Deus dá sabedoria para a gente preparar para todo o atendimento que a gente precisa proporcionar aos munícipes. Denilson, a gente precisa reforçar que todo mundo é responsável por isso. Bombeiro, Defesa Civil e todos nós moradores da cidade de Congonhas. Exatamente, o Júlio. O município ele desenvolve programas, né, preventivos, mas a gente não consegue fazer todo esse trabalho se não houver a colaboração de cada um, né? A gente tem a equipe do Corpo de Bombeiro que vai trabalhar junto com a gente vai ter esse NAC, né, que é o Núcleo de Atendimento às Chuvas, trabalhando junto, mas o mais importante é a população. Cada indivíduo fazendo a sua parte vai minimizar o sofrimento de cada um. Então é todo mundo envolvido, é um envolvimento coletivo, é todo mundo trabalhando junto. Não tem disputa de poder, a gente tem união de força. Ok. Em Congonhas, chuva é coisa séria. Trabalho com seriedade e dedicação. Em Congonhas, todo mundo faz a sua parte.